CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos estudar a Revista Espírita, mas antes vamos ler o Evangelho. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. O item 18. Porém, nesses mundos, o homem ainda é falível, e ali o espírito do mal não perdeu completamente o seu domínio. Não avançar é recuar, e se o homem não está firme no caminho do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóboda azulada, à noite a hora do repouso e da prece. E nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, procurai aquelas que levam a Deus e implorai a Ele que o mundo regenerador vos abra as portas após a expiação na terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. Pedimos a Jesus, pedimos entendimento das palavras que aqui foi lida. Peço ao nosso irmão Kardec, a sua amada esposa, peço entendimento das palavras que aqui foi lida. Peço a espiritualidade guia do CEAP, ao seu altivo, a Maria de Lourdes e outros irmãos, outras irmãs que nos auxiliam. Peço a Ti, Jesus, mas acima de tudo eu peço a Deus entendimento, não só para nós encarnados, mas para os desencarnados que nos assistem. Eu peço em nome de Deus a permissão para iniciar o estudo na Revista Espírita. Que assim seja. Lembrando que o nosso professor não está presente e eu entendo muito pouco, principalmente da Revista Espírita, que não entendo muita coisa, mas eu vou ler, entendeu? E o que eu entender, se alguém me dá alguma resposta, eu passo para vocês. Aqui na revista dele, está na página 361, Palestras Familiares, de Além do Túmulo. Uma viúva de Malabar. Estou querendo meu óculos. Desejamos interrogar uma dessas mulheres da Índia, sujeitas, acho que a Roberta sabe, sujeitas ao costume de queimar-se sobre o cadáver do marido, ao costume de se queimar sobre o cadáver do marido, acho que na época, é na Índia.
Quando o marido desencarnava, as mulheres acho que se queimavam sobre o cadáver dele, né? Isso é. O cadáver do marido. Não conhecendo nenhuma, tínhamos pedido a São Luís que nos enviasse uma em condições de responder. Isso é um espírito, aqui que está dizendo, eu acho que é Kardec que diz que escreve, que ele pede o espírito São Luís que apresenta uma dessas mulheres que tinha esse hábito, né, lá do país dela, que o país era a Índia. Que eu entendi. A São Luís que nos enviasse uma, em condições de responder às nossas perguntas de maneira satisfatória. Ele nos respondeu que de boa vontade o faria, oportunamente, na sessão da sociedade, no dia 2 de novembro de 1858. O senhor Adrian, médium vidente, avistou uma disposta a falar e dela nos deu a seguinte descrição: olhos negros e grandes, com a esclerótica amarela, rosto arredondado, faces salientes e gordas, pele açafroada e trigueira, cílios longos e supercílios arqueados e negros, nariz um pouco grande, ligeiramente achatado, boca grande e sensual, belos dentes largos e iguais, cabelos lisos, abundantes. Chegou um do meu óculos, que senão não consigo enxergar. Cabelos lisos e abundantes, negros e empastados de gorduras. Antigamente eles passavam um negócio tipo gordura no cabelo, né? Poderia ter sido isso. Corpo bem gordo, grande e atarracado. Não sei o que é isso. Roupagem de seda, deixa o peito meio descoberto, pulseiras nos braços e nas pernas. Com certeza ela usava um decote, né? Aí vai para o número 1. Lembra-se mais ou menos em que a época que viveu na Índia e onde foi queimada com o corpo de seu marido? Foi a pergunta que São Luís fez ao espírito. Fez um sinal indicando que não se lembrava. Responde São Luís, indicando que foi há cerca de 100 anos. Lembra-se do nome que tinha? Fátima. Que religião professava? A maometana. Mas o maometanismo não proíbe tais sacrifícios? Ele fez outra pergunta. Nasci muçulmana, mas meu marido era da religião de Brahma.
tive que me conformar com o costume da região onde morava. As mulheres não se pertencem. Que idade tinha quando foi morta? Creio que tinha uns 20 anos. Nossa, ela tinha 20 anos, né? Tá bem explicadinho, né? Não precisa nem explicar. Uma observação. O senhor Adrian adverte que ela parece ter 28 a 30 anos, mas que naquele país as mulheres envelhecem mais rapidamente. Sacrificou-se voluntariamente? Outra pergunta para ela. Eu preferia ter me casado com outro. Pensai bem e compreendereis que todas as pensamos do mesmo modo. Segue o costume, mas o fundo teria preferido não o fazer. Durante vários dias esperei um outro marido, mas ninguém veio. Então obedeci à lei. Pelo que dá para entender, pelo que é entendido aqui, o que acontecia naquela época, né? Que hoje ninguém faz isso mais lá. As mulheres, o marido desencarnava e as mulheres ficavam esperando por outro, até que, e umas com certeza tiveram a sorte de ter outros maridos, né? Com certeza. E a que não conseguia, elas se matavam, né? Pelo que está dando para entender aqui é isso. Ela ficou esperando durante um tempo, mas não apareceu nenhum outro marido. Então aí ela se matou, né? Se pôs fogo. Com certeza ela teve também, aí é suicida, né? Vamos ver aqui se está escrito sobre isso, né? Que na lógica seria um suicida, né? Uma suicida. Mas com certeza com atenuantes aí, porque o país tinha aquela regra, né? Imagina se aqui no Brasil tem esse costume. A mulher não pode ficar sozinha sem marido. Nossa, eu já tinha tido que me matar já há muito tempo. Tá vendo? Eu já tinha tido que me matar, oh meu Deus. Então vamos. Preferido não fazer. Durante vários dias esperei por um outro marido, mas ninguém veio. Então obedeci à lei. Qual é o sentimento que poderia ter ditado esta lei? Ideia supersticiosa. Imaginam que nos queimando agradam a divindade, que resgatamos as faltas daquele que perdemos e que vamos ajudá-lo a viver feliz no outro mundo. Olha só, meu Deus. Número 8. Seu marido ficou satisfeito com seu sacrifício? Nunca procurei rever o meu marido. Nossa, coitada. Há mulheres que assim se sacrificam de boa vontade? Há poucas. Uma em 1000. No fundo, elas não desejavam fazê-lo. Tem 1000 mulheres, aí uma que fazia por querer. Por querer, né? A número 10. Que foi o que se passou com a senhora no momento em que
se extinguiu a vida corporal. Perturbação. Resposta dela: perturbação. Senti um escurecimento. Depois não sei o que se passou. Minhas ideias não ficaram claras, senão muito tempo depois. Eu ia a toda parte, entretanto não me via bem. Ainda agora não me sinto completamente esclarecida. Tentei que passar por muitas encarnações para me elevar, mas não me queimarei mais. Não vejo necessidade da gente queimar-se, atirar-se no meio das chamas, a fim de elevar-se, sobretudo pelas faltas que não cometeu. Além disso, aquilo jamais me aprovem. Aliás, nunca eu quis saber. Tereis a bondade de orar um pouco por mim? Pois compreendo que nada como a prece para nos dar coragem, a fim de suportarmos as provas que nos são enviadas. Ah, se eu tivesse fé! Então aí ela está explicando que ela jamais vai cometer a mesma. Com certeza ela veio nascer no Brasil, né? Ou em outro país aí. E olha que ela falou, tenho que passar por muitas encarnações, né? Coitada. E ela já estava com um pouquinho de entendimento. E ela, creio eu, que não há necessidade de se queimar pelas faltas dos outros, que elas faziam isso pelas faltas dos maridos. Meu Deus. Sim. Com certeza. Coitada. Aí ele vai, pede que oremos, mas nós somos cristãos. Como poderiam nossas preces lhe ser agradáveis? São Luís fazendo a pergunta. Só há um Deus para todos os homens. Olha, bem esclarecida, né? Só há um Deus para todos os homens. Observação. Em várias sessões seguidas, a mesma mulher foi vista entre os espíritos que as assistiam. Disse que vinha para instruir-se. Parece que foi sensível ao interesse por ela demonstrado. Ao interesse por ela demonstrado. Ela era um espírito interessado em crescer, em evoluir, né? É isso que explica aqui. Porque nos acompanhou em várias outras reuniões e até na rua. Tá vendo? Aí ela começou a acompanhar eles, né? Que bonitinho. Bonitinho, né? Essa passagem dessa senhora. Vamos para outra. A bela cordoeira.
Notícia: Luísa Charley, chamadas Labé, cognominada a Bela Cordoeira, nasceu em Lyon, ao tempo de Francisco. Era de uma beleza perfeita e teve uma educação esmerada. Não entendi essa palavra. Esmerada? O que é isso? Esmerada, teve uma educação esmerada. Teve uma educação de primeira, teve uma educação, a melhor educação, aqui a Eliane está falando. Sabia grego, latim, falava espanhol e italiano perfeitamente. E fazia nestas línguas poesias, e não desabonavam os escritores nacionais. Formada em todos os exercícios do corpo, conhecia a equitação, a ginástica e o manejo das armas. Olha, a ginástica. Naquela época, né? Muito interessante isso aqui, tá vendo? O manejo do corpo. Nossa, dotada de um caráter muito enérgico. Ao lado do pai, distinguiu-se entre os mais valentes combatentes de 1542. Olha, meu Deus, no cerco de Perpignan. Isso é uma cidade chamada Perpignan, disfarçada como capitão Lois. Olha, ela era forte, tá vendo? Ela se disfarçava por um homem. Fracassado o cerco, renunciou à carreira das armas e voltou a Lyon com o pai. Casou-se com um rico fabricante de cordas chamado Enemond Perrin. E em breve só a conhecerei como a Bela Cordoeira, nome que ficou na rua em que morava e no local onde estava a fábrica do marido. Organizou em sua casa reuniões literárias a que eram convidados os mais brilhantes espíritos da província. Deixou uma coleção de poesias. Sua reputação de beleza e de mulher de espírito atraiu-lhe o escol masculino, excitou a inveja das senhoras lionesas, as quais procuraram vingar-se pela calúnia. Coitada, ela sofreu nessa cidade de Lyon.
ela, como era muito bela, né? Ela despertava beleza e as mulheres começaram a se invejar dela, ter inveja dela. E ela era muito forte, que é tanto que ela se disfarçava de homem e estava em uma cidade como capitão, né? Estava em uma cidade como capitão. E depois ela voltou para Lyon, onde nasceu, voltou com o pai, se casou e as mulheres começaram a ter inveja dela, da beleza dela. As senhoras lá da cidade onde ela nasceu, as quais procuraram vingar-se pela calúnia, aí faziam calúnia dela, mas a sua conduta foi sempre irrepreensível. Mas ela nunca caiu por causa delas, está vendo? Sempre foi firme na conduta dela. Evocada a 26 de outubro de 1858, na sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, disseram-nos que ainda não podia vir por motivos não explicados. A 9 de novembro, olha, ela foi evocada dia 26 de outubro e a 9 de novembro atendeu aos nossos apelos. E eis o retrato que lhes fez o nosso médium vidente, Sr. Adrien. Cabeça oval, tez pálida, mate, olhos negros, ela com certeza tem uma cor morena, né? Que cor mate é morena. Olhos negros, cabelos e vivos, sobrancelhas arqueadas. Tinha sobrancelha direto. Fronte desenvolvida e inteligente. Nariz grego fino. Boca média. Lábios indicando bondade de espírito. Dentes muito bonitos, pequenos, muito iguais. Cabelos negros desse feixe, ligeiramente crespo, cacheado o cabelo dela. Belo porte de cabelo, talhe grande e esbelto, vestimenta de pajamentos brancos. Estava vestida de roupas brancas. Observação. Nada prova sem dúvida que este retrato, como o precedente, não sejam da imaginação do médium, de vez que não temos controle, mas quando o faz com detalhes tão precisos das pessoas contemporâneas que jamais viu o que são reconhecidas por parentes e amigos, não podemos duvidar de sua realidade. Daí pode concluir-se que desde que vê a uns com uma verdade incontestável, poderá ver os outros uma outra
circunstância digna de consideração é que ele vê sempre o mesmo Espírito sobre a mesma forma e que ainda com intervalos de meses e retrato não varia. Seria preciso concordar que tivesse uma memória fenomenal para admitir-se que pudesse recordar-se dos mínimos detalhes de todos os espíritos, cuja descrição haja feito, e eis que se contam por centenas. Esse médium ainda está falando do Adria, que era um médium vidente, era um médium sensitivo. Então, aqui conta que ele dava os detalhes do espírito. E não tinha como os familiares não reconhecer, coisa que só os familiares sabia, e ele dava aquele detalhe. Aí começaram a evocar ela, evocação número 1. Eis-me aqui. Podereis ter a bondade de responder a algumas perguntas que vos desejamos fazer? Com prazer. Lembrai-vos da época em que éreis conhecida pelo apelido de a Bela Cordoeira? Sim. De onde poderiam provir as qualidades viris que vos levaram a abraçar a carreira das armas, que é antes, conforme as leis da natureza, atribuição dos homens? Ele perguntou o que levou ela a se passar por homem, né? Que ela trabalhava como lá, o capitão lá. Aí ele perguntou isso para ela. Aí ela responde: isto sorria ao meu espírito. O espírito dela sorri, ávido de grandes coisas. Mais tarde voltou-se para outra, onde de ideias mais sérias. As ideias com que nascemos, por certo, nos vêm de existências anteriores, das quais são reflexos. Entretanto, modificam-se muito, quer por novas resoluções, quer pela vontade de Deus. Aí ela diz que aquilo ela trazia de outra existência, né? Com certeza ela tinha sido homem em outras existências. Porque esses vossos gostos militares não persistiram, como tão prontamente deram lugar aos gostos femininos? Ele perguntou para ela: por que que os gostos militares, o jeito militar não persistiu? Ela desistiu, como ela desistiu, né? Aí perguntou de novo: como tão prontamente deram lugar aos gostos femininos? Que ela voltou a ser a mulher, assumiu ao nome dela verdadeiro. É que vi coisas que não desejo que vejais. Ela falou para ele: é que eu vi coisas que eu não desejo que você veja. Fostes contemporânea de Francisco e de Carlos V? Corderíeis.
podereis dar a vossa opinião a respeito desses homens e fazer-nos um paralelo? Não quero julgar. Eles tiveram defeitos que conheceis. Suas virtudes são pouco numerosas. Alguns traços de generosidade. E eis tudo. Deixai tudo isto. E eis tudo. Deixai tudo isto de lado. Seus corações poderiam sangrar ainda. Eles sofrem bastante. Aí ela diz desses dois espíritos, que os espíritos ainda estavam sofrendo, né? Qual a fonte dessa alta inteligência que vos tornou apta a receber uma educação tão superior à das mulheres de nosso tempo? Penosas existências e a vontade de Deus. Ela responde: são penosas existência e a vontade de Deus. Olha. A número 8. Havia, pois, em vós um progresso anterior? Não poderia ser de outro modo. Essa instrução vos fez progredir como espírito. Essas instruções vos fez progredir como espírito? Ela diz sim. Parece que fostes feliz na terra. Ainda agora o sois habitante. Parece que foi feliz na terra. Ainda agora o sois habitante? Que pergunta! Que pergunta! Por mais feliz que se seja na terra, a felicidade do céu é coisa muito diferente. Que tesouros e que riquezas que conhecereis um dia, e das quais não suspeitais ou ignorais completamente. Que entendeis por céu? Ela responde: entendo por céu os outros mundos. Que mundo habitais agora? Habito o mundo que desconheceis, mas a ele estou pouco ligada. A matéria prende-nos um pouco. Aí ele pergunta: é Júpiter? Júpiter é um mundo feliz, mas pensais que entre todos apenas ele seja o favorecido por Deus? Ela faz uma pergunta para o médium. Estes são tão numerosos quanto os grãos de areias do oceano. Conservastes o gênio poético que tinhas aqui? Responder-vos ia com prazer, mas temo, não estou entendendo essa palavra aqui, é o que? Choque. Está com o livro aí, Eliane? Não, né? Mas temos que colocar outros espíritos, é isso. Temos que colocar outros espíritos, ou colocar-me abaixo de minha
posição. Eu não entendi essa pergunta. É a pergunta 14. Conservaste o gênio poético que tinhas? Aqui, pergunta para ela, o médium. Aí vai. Responder-vos-ia com prazer, mas temos que colocar a outros espíritos ou colocar-me abaixo de minha posição, o que torna minha resposta inútil à fala, cair no vácuo. Acho que ela não queria falar do que ela fazia na Terra. O que deu para entender é isso. Porque isso não interessava mais ela. É. Sim. Aí vai a 15. Podereis dizer qual a classe em que vos poderíamos colocar entre os espíritos? Ela silenciou. É isso mesmo, ela não queria falar isso. Ela não queria se colocar acima dos espíritos que estavam por ali. Agora eu entendi o espírito. Nossa, bonitinho. A São Luís poderia São Luís responder a isto. Ela ia estar. Não posso dizer aquilo que ela não quer dizer. Ele fez a pergunta para São Luís. E ele falou, ela está aí para responder. Não posso dizer aquilo que ela não quer dizer. Não vedes que ela é dos mais elevados entre os espíritos que ordinariamente evocais? Aliás, nós espíritos não podemos apreciar exatamente a distância que nos separam. Estas vos seriam incompreensíveis, mas como são imensas. Aí São Francisco aqui respondeu. Ela como espírito elevado, ela ia se elevar ali na frente dos outros, mas eles como espíritos elevados, eles não precisam de ficar fazendo isso, né? No caso aqui, a gente sempre estuda e às vezes a pessoa pergunta o nome do espírito. Você pode me explicar qual o nome do espírito? Eles não falam. Porque se falar, imagina sou fulano, ai, nossa, seu fulano está ali. Entende? Então, isso aqui é bem esclarecedor para a gente. Vão a 16 e eu já vou parar. A 16. A Luísa Charley. Sobre que formas vos achais entre nós? Adrian acaba de me descrever. Por esta e não outra forma. E ela falou, viu, o que o Adrian descreveu lá, ela estava de veste branca, isso e aquilo. Aí ela está confirmando, o Espírito confirmando através de São Luís. Por que esta e não outra forma? Porque, enfim, no mundo onde estais, não sois tal qual ereis na terra. Tal qual eras na terra. Evocaste a poesia? Veio a poesia. Podereis ditar-nos algumas poesias ou um trecho literário qualquer? Sentir-nos
sentir-nos-íamos felizes por termos algo de vós. Procurai os meus escritos antigos. Não gostamos dessas provas, principalmente em público. Contudo, falo-ei de outra vez. Aí, observação. Sabe-se que os espíritos não gostam de provas, e os pedidos desta natureza têm sempre mais ou menos este caráter. É sem dúvida por isto que quase nunca quisessem espontaneamente, e em momento em que menos esperamos, dão-nos, por vezes, coisas surpreendentes e provas que em vão teríamos solicitado. Mas quase sempre basta que se lhes peça uma coisa para que se não a obtenha, sobretudo se o pedido encerrar um sentimento de curiosidade. Os espíritos, e principalmente os espíritos elevados, querem assim provar-nos que não se acham as nossas ordens. Ele falou, os espíritos não está às ordens de nós. Por isso que às vezes as pessoas vêm, eu quero isso, eu quero aquilo. Tem como mandar uma mensagem hoje? Não tem como mandar mensagem hoje. Tudo existe ordem. Eles não estão nas nossas ordens, estão cumprindo ordem de Deus lá do povo do outro lado lá, qual eles são dirigidos. A mesma coisa como nós aqui somos. Tá bom, vou parar por aqui. Não, convém, vou terminar esse aqui logo. No dia seguinte, pelo médium psicógrafo, que é o Adrian, que ele é tudo, esse médium é tudo, que ele havia servido de intérprete, a bela Cordoeira escreveu o seguinte, ela escreveu através do médium, vou ditar o que te prometi. Lá na hora ele não fez, entendeu? Diante de todo mundo lá na reunião, ela não deu a explicação que ele queria, tá vendo? Aí no outro dia, lá com ele sozinho, ela foi e ditou para ele, escreveu o seguinte, vou ditar o que te prometi. Não são versos que não os quero fazer. Aliás, não me lembro do que fiz. E deles não gostarias. Isto será prosa da mais modesta. Na terra exaltei o amor, a doçura e os bons sentimentos. Falava um pouco daquilo que não conhecia. Aqui não é do amor que trato, é de uma caridade larga, austera, esclarecida. Uma caridade forte e constante, que tem apenas um exemplo na terra. Homens, pensai que depende de vós.
depende de vós ser felizes e fazer o vosso mundo um dos mais avançados do céu. Basta-vos fazer calar os ódios e as inimizades, esquecer rancores e cóleras, perder o orgulho e a vaidade. Deixai tudo isto como um fardo em cedo ou tarde, como fardo que cedo ou tarde é preciso abandonar. Este fardo vos é um tesouro na terra. Bem o sei, por isso tendes mérito em o abandonar e o perder, mas no céu ele se torna um obstáculo à vossa felicidade. Crede-me, pois acelerai o vosso progresso. A felicidade que vem de Deus é a verdadeira felicidade, onde encontrareis prazeres que valham a alegria que ela dá aos seus eleitos, aos seus anjos. Deus ama aos homens que buscam progredir em seu caminho. Contai, pois, com o seu apoio. Não tendes confiança nele? Julgais que seja perigoso. Julgais que seja perjuro, que não vos deveis entregar a ele inteiramente e sem restrições. Infelizmente, não quereis entender, ou poucos entre vós entendem. Preferis o hoje ao amanhã. Vossa visão estreita limita os vossos sentimentos, o vosso coração e a vossa alma, e sofreis para avançar, em vez de avançardes naturalmente, facilmente, pelo caminho do bem, por vossa própria vontade, porque o sofrimento é o meio que Deus emprega para vos moralizar. Não eviteis esta via segura, mas terrível para o viandante. Terminarei por vos exaltar a não mais olhar a morte como um flagelo, mas como a porta da verdadeira vida e da verdadeira felicidade. Que bonitinho, né? Ela escreveu para ele. Muito bonitinho. A próxima, aí botou o nome dela ali embaixo, Luísa Charle. Variedades momentâneas. Monomania. Variedades monomania. Que nome é esse, meu Deus? Monomania. A próxima aula. E vamos terminar por aqui. É bonitinho isso aqui, não teve muita coisa. Na próxima ele termina. Vamos fazer nossa prece, agradecendo a Jesus o entendimento
Agradecemos a Kardec, a sua esposa, agradecemos ao seu altivo, a essa casa, aonde podemos estar estudando, aprendendo. Agradeço a espiritualidade, aos nossos guias espirituais que nos auxilia. Mas eu agradeço a Ti, Jesus, e acima de tudo eu agradeço a Deus, a essa oportunidade. Agradeço por nós encarnados, pelos ouvintes, e agradeço pelos nossos irmãos desencarnados. Que em nome de Deus pedimos permissão para encerrar o estudo dessa tarde. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.